Hoje estamos aqui com mais um Pé na Porta com a Alice Urbim. A nossa convidada de hoje é a Fera Carvalho Leite. Que eu já tá com o pé na porta. Os dois. Que tem 51 anos, tá na segunda curva da vida, entrando exatamente na segunda metade. Pé na porta. A Fera tem mais de 30 anos de carreira. Ela é mestra em artes cênicas e graduada em ciências biológicas. Pela formação dela, já dá pra gente absorver algo. Se preocupa com o corpo em movimento e a saúde. E juntando todos esses estudos ainda, ela resolveu estudar a neurociência da respiração. E hoje também é facilitadora da comunicação não violenta. É o máximo, né, gente? É o máximo. E eu vou iniciar conversando com a Fera sobre um monólogo Velha Demais, que confesso, quando eu fui assistir, ela não tinha nem 50 anos ainda. E eu fiquei pensando, mas que essa mulher tá se achando velha demais com essa idade? Que foi um espetáculo que foi concebido junto com o diretor Bob Bales, né? Que fala sobre o preconceito da idade e mistura teatro, música, dança, que é tudo isso que ela sabe fazer, e o não ao etarismo, ou a velhofobia, ou o ageísmo, gerontofobia, é um dos propósitos desse canal, né? Ele tá ali, vamos discutir isso. Então eu queria que tu falasse um pouco, como é que assim, como é que de uma hora para outra, né, pandemia, imagino, e aí, ok, eu estou velha demais, tu tava lendo coisas, como é que surgiu? Então, vamos contar para Alice, essas pessoas. Ai, que delícia estar aqui, Alice, obrigada, tô adorando esse teu movimento, tô muito feliz de estar aqui. Então, aconteceu na pandemia, né, esse lugar em que eu fui me dando conta que eu tava entrando na segunda metade da vida. Com sorte, né? Com sorte. Porque meu pai e minha mãe morreram ali pelos 80, então meio que eu já, se eu for na linha deles, já passei, mas eu acho que eu tenho um estilo de vida diferente, mais longevo, né, que assim seja. Então foi ali que eu fui me dando conta e foi ali também que surgiu a Fera, né? Foi ali uma necessidade de, cara, mudar, eu preciso viver muito plenamente essa segunda... Surge a Fera porque o nome dela é Fernanda. Exatamente. Então, assim, eu tava precisando revolucionar e tudo isso confluiu com um movimento de viver com qualidade essa última curva da vida aí. E que qualidade? Qualidade de vida, com alegria, com plenitude, com tudo isso. Bom, tava eu lá querendo fazer alguma coisa no meu espaço livre, que é uma sala que eu tenho na minha casa. Também é uma casa centenária ali, querendo fazer uma performance ali, porque ali é um espaço de background, é um espaço de backstage, né, de ensaio, de criação e tal. E tava ali trabalhando sobre textos do rabino, aquele que dá uma moral, aquele que não Mendel. O Newton Bonder, né? Mas estava trabalhando sobre outro texto. E aí o Bob Bales chega com um texto para mim, intitulado Você está velha demais para isso. Dizendo que escreveu pensando em mim. Oi? Desgraçado, né? Eu disse, tá, Bob. Não, inclusive assim, eu tava estudando comunicação não violenta, que eu adoro, porque tem uma história muito de eu ser muito sensível, muito afetada emocionalmente, né? De trazer esse certo peso sobre a minha sensibilidade lá em casa. E então, querendo entender as emoções, sabe, os sentimentos. Encontrei a comunicação não violenta e passei a estudar profundamente. Assim como o ativismo quântico, o pensamento, esse outro paradigma das relações, das soft skills, sabe? Sim. Essas habilidades sutis, tudo isso me interessa muito, então eu fui estudando. E aí o Bob chega com esse texto, e aí, quando eu li, eu disse, cara, que importante isso. Não que eu estivesse me sentindo velha demais, mas eu vi que eu estava nesse caminho. E tudo isso é uma relação, a gente é velha demais em relação a outra pessoa, né? Então tem essa relação, esse lugar horroroso de comparação e tal. Bom, e aí eu adorei o texto, eu disse, nossa, isso aqui é muito importante.
precisamos falar sobre isso. E aí, então, o Bob me deu toda a liberdade. Aí eu coloquei música, eu coloquei a Clarissa Pinkola-Estés na Carta da Avó, que é o início e o fim da sobre Ciranda das Mulheres Sábias, cujo primeiro capítulo é A Pequena Casa na Floresta. E a minha casa é no bairro Floresta, que agora mudou o bairro Moinho de Vento. Mas enfim, era a Pequena Casa da Floresta. Ela continua sendo a casa da Floresta. Continua sendo a casinha da Floresta. Então, sabe quando tudo fecha, Alice? Né? Aí, então, veio essa urgência de falar sobre o etarismo, ou o idadismo, ou velhofobia. E te cobraram, assim, no início, quando tu começou a fazer as apresentações, tipo assim, tô entendendo. Tem uma piadinha aí. Tem uma piadinha? O Chico Marshall, o Francisco Marshall, disse assim... Mas dizer que tu é velha demais é que nem dizer que o Rubinho Barrichello é veloz demais. Eu disse, tá, Chico, tudo bem. Mas não é sobre isso, né? É que a peça, ela também não tá tratando sobre menopausa, ela tá tratando sobre, por exemplo, ser velha demais para entrar numa faculdade, ser velha demais para usar determinada roupa, ser velha demais para fazer sucesso, né? Eu trago o discurso da Madonna lá, quando recebeu Mulher do Ano 2016 da Billboard, que ela fala muito sobre isso, que a partir do momento que envelhece, não tem mais espaço, e a diferença do envelhecer para a mulher em relação ao homem. Né? Então ela traz isso, então traz a cultura ela pop. Ela botou a boca no trombone. Botou a boca no trombone de estar envelhecendo e perdendo espaço na mídia, na rádio. Na mídia, na rádio, enfim. Né? Não pode, é um pecado envelhecer, não pode envelhecer. Né? Então eu acho que isso dá para entender tudo que ela faz com ela mesma, é para se manter jovem, enfim. Então é isso. Né? Então eu vou atualizando sempre a peça, trazendo denúncias cotidianas do etarismo. Sim, porque a peça é uma peça em movimento, né? É uma peça em movimento. Então, se tu não colocar alguma coisa recente, alguma pesquisa, alguma coisa, as pessoas vão dizer, pô, é datada essa peça, então né? eu trouxe o filme A Substância. Sim, né? Sim, é interessantíssimo. É interessantíssimo, né? Eu falo, ela faz literalmente horrores para se manter. Para se manter. Porque, né, ela é demitida aos 50 anos do programa de televisão. É muito interessante o início da história toda, né? Então... é tipo assim, ele fala, o diretor da televisão diz, aos 50, acaba, minha filha. Então, deu pra ti. Deu pra ti. E ela estava em plena juventude. E a autoestima dela, quando surge uma possibilidade de uma relação amorosa, de um cara que admira, que fala, ela não consegue se aceitar bela, atraente, digna de usar um vermelho. Não, ela vai se tapando, vai botando lenço, vai tirando a maquiagem e não se permite amar. Nem a si mesma e nem que alguém a ame. É um horror. E aí, não, quem viu sabe. É interessante, porque hoje tem muitos filmes, né? Tem o Último Azul, por exemplo. O Último Azul, exatamente. Né? Que é a liberdade que a personagem principal se deu, né? Porque tinha... É uma loucura o filme, né? Imagina é uma aposentadoria, eles recolhem os velhos. Como é que é o velho... Como é que é o... É um carrinho, né? Que eles recolhem os velhos quando chegam numa idade X. E aí ela fica descobrindo que ela não tem mais o que fazer e ela quer a liberdade, ela quer conhecer o mundo. Quer viajar de avião. Ela quer viajar e depois ela acaba indo... Ela tem que fugir. Ela tem que fugir ela quer um livramento e ela quer fugir daquele presídio, entre aspas, que é uma comunidade onde só vai viver os velhos. E onde os filhos recebem um dinheiro para ajudar a colocar... Exatamente, que é uma loucura. Quem não viu tem que ver esse filme aí. A Substância também. Tem muita gente que ficou assim, mas o filme tem... Não, o filme é necessário. Depois fecha os olhos lá. Não fecha precisa... os olhos. Eu fechei. Teve uma zona. Aí o Boa Sorte, Léo Grande. Boa Sorte. Então eu acho que tem assim... Tem muita gente, né, se preocupando com isso, né? Também com escrever sobre essas coisas, porque... estão convivendo mais com os pais e daqui a pouco essas coisas aparecem, então as pessoas também se preocupam quando vai ser a minha finitude, né? Assim, como é que eu vou suportar esse declínio, né? Porque é considerado um declínio o envelhecimento.
independente de classe social, é um declínio, né? Então, quando eu estava pensando assim, quando vocês pensaram, né, fazer um monólogo, tu não tinha chegado ainda aos 50 anos, mas tinha essa preocupação das pressões sociais em relação ao envelhecimento e o que a gente também chama de velhofobia, que é muito bem colocado pela antropóloga Miriam Goldberg, né? E eu queria, assim, como é que... Tinha alguma inspiração ali? Tu já falou, a Madonna, tá? Mas, assim, na hora, o que fluiu pra ti? Por que eu vou fazer isso? Quando tu olhou e pensou, tá, mas será que eu sou atriz pra fazer isso, Bob? Né? Eu acho que deve ter, essa inquietação apareceu. Sim. E o que apareceu de pressão social? Tu já tinha enfrentado alguma coisa, tinha uma experiência, alguma coisa assim, tipo que tu passou por uma exclusão? Olha, Alice, assim, ó, quase passei, eu soube, tá? E tinha a ver com a estética. Certo. Tinha a ver com a beleza e tinha a ver com o cinema, o audiovisual, né? Na verdade, era uma série que eu soube que eu quase não fui escolhida para o papel por causa das minhas marcas do bigode chinês. Né? Eu fui uma criança, uma adolescente muito bochechuda. Muita bochecha. Agora tá tudo caindo aqui, uma coisa. E aí eu soube disso, que eu quase não fui escolhida. Mas no fim acabei entrando no trabalho. E imagino que isso deva ter acontecido sem eu saber em outras instâncias. Outras né? escalas. Mas eu fiquei um tanto impressionada assim, com isso. Então, quando o Bob trouxe a peça, eu fui estudar também sobre o mito da beleza, né? Aí trouxe referências também da biologia, da sociobiologia, onde eu trago os primatas, né? Que aí eu digo ali em determinado momento que são as fêmeas dos primatas superiores que tomam a iniciativa sexual. E elas desfrutam do sexo com vários parceiros e toda fêmea não prenhe tem a sua vez de ser a mais desejável no grupo e esse ciclo não para enquanto ela estiver viva. Ou seja, ela tem uma vida sexual até o fim. Ela é desejada até o fim da vida. Ela não é menos desejada por ela ser mais velha. Né? Há uma circularidade do protagonismo, vamos dizer assim, entre todas as fêmeas ali da tribo, sabe? Da ciranda. Da tribo. Então, sabe, isso foi uma coisa que me pegou, porque eu que trabalho com a imagem, né, tem essa coisa da beleza, eu tenho da aparência, que seja algo muito, muito determinante, talvez, de uma escolha ou não. Né? Então eu incluí isso também no discurso, porque claro, Bob, um homem, escreveu o texto, Sim. Entregou para mim e eu fui colocando então a perspectiva mais da mulher, porque ele estava interessado sobre isso. Ele se viu envelhecendo e pensou, puxa, para uma mulher deve ser pior. O dobro. Né? Então ele, né, tendo sido casado com a Kátia, inclusive ele no começo pensou muito... A Kátia Suma é uma grande comunicadora aqui de Porto Alegre, que é responsável por um projeto lindo que se chama Sarau Elétrico. Isso, e trabalhou na Ipanema. Trabalhou na Ipanema, uma né? das fundadoras. E tem o Sarau, e agora a festa também, né? Baila Comigo. Que é pra nós. Que é pra nós. E aí, né, só que enfim, daí ele foi trazendo pra mim, e aí tem uma filha também com ela, e já vê desde as jovens com essa pressão da beleza, da aparência. Então, é tipo isso. Tem aquela fala, né? Ai, tua mãe deve ter sido muito bonita. Uhum. Ah, ela deve ter sido. Quer dizer que quando a gente envelhece, a gente não é mais bonita. Não. E a gente já vira avó rapidinho, né? Né? Então, a gente já vira avó rapidinho. Então esse foi um lugar... E começa a usar os diminutivos. Então infantiliza, né? Infantiliza a linguagem. Assim, ó, tu entra em qualquer lugar, assim, só não quer uma cadeirinha? Pra vovozinha ficar sentadinha. Pra vovozinha ficar sentadinha? Descansadinha. Não, vim da natação, minha amiga. Fico em pé. Né? Então, mas é interessante porque tu e ele deixaram sair das gavetas, né? Vocês saíram... uma coisa que eu acho interessante é que no Velha Demais não é um relato pessoal, né? Ele usam um confessional, mas a partir de literatura,
de depoimentos, de documentários, né? Então isso eu acho interessante, porque o que acontece? Às vezes tem muita autoficção, né? Então fica assim, tá, é a história daquela pessoa. Então, o Velha Demais não é a história da Fernanda. Não, embora Fera. eu use fotos lá. Fotos, sim. Né, tem tem umas referências. Fala que a mãe era surfista, mas na verdade eu era. Tem a coisa da antropologia, mas na verdade, né, eu fui bióloga, mas conversam, né, as coisas. Então fica assim. Sim, tu precisava disso para poder, vamos dizer, materializar a peça. Né, o diálogo. Bom, tem uma coisa assim, né? O envelhecimento hoje nas redes sociais, ele me parece assim que tem uma falação que eu não gosto, sabe? Assim, uma glamorização dos 60 a mais, que tá tudo bem, que tem isso, tem aquilo, que a gente pode isso, pode aquilo, né? Tem 1000 procedimentos que eu posso fazer, harmonizações, roupas. Como é que tu vê isso, assim, dessa glamorização da idade? Porque eu vejo, às vezes, também com uma velhofobia, tá? Como é que tu enxerga isso? Eu vejo o capitalismo, né, Alice? Sim. Estamos num mundo capitalista. Nós somos a maioria. Nós estamos nos tornando a maioria. Então, nós somos o maior mercado. Né? Então... hoje tem um nome isso, né? Economia prateada. Economia prateada, exatamente. A gente pode fazer dinheiro. Claro! Né? Então, assim, claro que assim, a gente está querendo conversar entre nós, né, Alice? A gente está aqui conversando, né? Esse movimento é sobre isso, é sobre a gente ganhar visibilidade, né? Nós somos, como no Último Azul, os velhos. Exato. São excluídos, né? Vão lá pro asilo, vão ser desprezados, não servem mais, não importam mais, são invisíveis, tudo. Não consomem, né? Muito pelo contrário, eles consomem o dinheiro do governo pela aposentadoria, e aí vai. Só que não. Só que nós estamos envelhecendo com saúde, com muito potencial de consumo, e estamos melhorando, a gente está trabalhando a nossa autoestima também, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso, né? E agora, claro, como lidar, discernir as oportunidades de aproveitar essa onda, de escolher o que quero consumir de fato e não cair num mar de consumo, né? E hoje, Fernanda, eu tenho dificuldade. Não tem né? problema, meu amor. Eu posso ficar tranquila? Pode ficar tranquila. É porque eu conheço ela há muito tempo e eu sei que ela trocou desse nome que é poderoso, fera, mas eu fico com essa coisa, Fernanda, né? Claro, não, e deixa eu te falar, eu entendi que hoje fera é uma marca. Tá. Fera é um acrônimo que depois, se quiser, a gente fala sobre isso. Tá bom. Não, o que eu queria, assim, ó, tu já falou dessa... do momento que tu quase foi excluída, tu ficou sabendo. Mas, assim, tu enxerga pressões sociais em relação ao teu trabalho? Uma pressão, assim, da sociedade, quando tu vai, por exemplo, até... num edital, apresentar, ou a coisa tá se tornando, virou? Ai, não sei, Alice. Não sei. O que chega de mim, o que chega em mim, assim, talvez eu tenha um jeito de ser mais blindado, ou talvez não chegue mesmo até mim, fique lá nos editais, nos bastidores, né? Quem tem coragem me fala. Sim, e aí eu vou saber. Porque o interessante, assim, que tu também foi procurar estudar outras coisas, né? Tu é uma pessoa... Eu te vejo em tudo que é lugar estudando, né? Sim. Não, acho que a gente é meio parecida, né? É meio parecida. Daqui a pouco, assim, o que tu tá fazendo aí? A palestra, tá lá. Tá, mas o que tá fazendo aí? Espetáculo? Não, fui convidada. Daqui a pouco tá as duas lá, né? Bisbilhotando, né? A gente tá sempre... Cara, é curiosidade, né? Curiosidade, eu acho que... Alice, é curiosidade. É um prazer em estudar. Como é que chama esse termo? Daqui a pouco acontece isso, a gente vai perdendo a memória. Vai perdendo a memória. Isso, aquela mulher do coiso, esse mesmo. Tinha um diálogo maravilhoso antes daqui. Mas tu conhece a fulana? É a mulher do coiso. Sim, ele mesmo. Oi?
Então, Alice, eu adoro estudar. Então, eu gosto de o que pode contribuir para enriquecer a minha vida no sentido de qualidade, né? O que pode melhorar a minha vida. Então, isso, neurociência da respiração, a comunicação não violenta, entrar em flow, sabe? O que é a felicidade, o que é a plenitude? Cara, tu entrar em flow, tu entrar numa atividade que te saia desse lugar de tempo e espaço. Sim, e é legal porque a partir disso tu vai inspirando outras pessoas, né? Então, assim, a Fernanda, além dessa preocupação que ela falou com o bem-estar, com esse flow, que é essa sensação máxima, né? Quando a gente está, graças a Deus, às vezes eu entro em flow também. Né? Tu tem essa atuação, tu faz oficinas, mas hoje tu traz um método que sabe que eu fiquei meio assim, o método, gente, sabe como é que é o nome? É fera! É o acrônimo. É F.E.R.A. Fluxo entre empatia, respiração e autenticidade. Ah, não, mas eu quero saber como é que é. Então. Porque, assim, isso aí me veio como um despertar, sabe? É sobre isso. É sobre isso. Então, eu adoro a teoria do flow, né? Do Mihaly. Isso. Tinha que ser Mihaly. Que é o nome mais difícil que eu já pronunciei Mas na minha vida. Aí eu tava lendo um outro livro sobre respiração, que muito conversa com o flow, e aí que eu vou cada vez mais assim, eu fico inspirada realmente quando eu vejo, cara, aquilo que eu pensei, tem mais gente também pensando. Isso, então, assim, isso é maravilhoso. Né? Então, o flow, o Mihaly, aí ele estava escrito nesse livro assim, Mihaly, e aí entre parênteses, tinha que ser Mihaly, que é o Csikszentmihalyi Mihaly, eu achei que era uma coisa assim, mas aí o tinha, que é o Xi, então Mihaly, tinha que ser Mihaly. Então agora eu aprendi como falar. Então essa teoria aqui é o seguinte, ó, ele fala sobre a felicidade, sobre viver plenamente, e aí eu converso com a peça, porque a autora do Ciranda das Mulheres Sábias, a Clarissa Pinkola-Estés, ela traz sobre a mensagem da velha sábia é: viva a vida plenamente. Aí eu me pergunto, o que é viver a vida plenamente? Aí o Mihaly diz que viver plenamente é entrar em flow, é entrar num lugar de foco, de atenção, que não se trata muito de felicidade. A felicidade vem depois, tu entra num estado de atenção em fazer determinada coisa, onde há um certo grau de habilidade e um certo grau de desafio. Isso. Né? Então, não é nem fácil demais e sem desafio, que daí entra num lugar de tédio, de apatia, e nem difícil demais, com pouca habilidade, que entra num estado de ansiedade, de preocupação. Então, é um lugar ali entre o desafio e a habilidade que te coloca num lugar, né? Então, assim... Sim, tanto é que o flow, num primeiro momento, só quem tinha flow eram os grandes artistas, quando estavam pintando em quadros e saíam do ar, os pianistas, os dançarinos... E hoje tá provado que não. Não, às vezes é no trabalho. Exato. Estudando. Eu entro em nessa entrevista. Nós podemos chegar no final e... Tanto que a gente já tava antes. A gente já tava. E vamos continuar depois, eu acho. Então, assim, o F do Fera é o flow, tá? É o fluxo. O E é o entre ou empatia, que é um dos componentes da comunicação não violenta. Que tem a ver com também emoções, tá? O R da respiração, que é o breathwork, que é essa neurociência da respiração, o quanto a respiração pode modificar o teu estado emocional, né? O teu estado de ansiedade. Sim, ela é a base da meditação, né? Base da meditação, pode mudar a tua pressão arterial, e que é uma coisa muito importante para nós no envelhecimento, porque a nossa capacidade respiratória, pulmonar, vai diminuindo com o tempo, com a idade, né? E a gente pode retomar essa capacidade pulmonar, que é um índice de longevidade, de acordo com o estudo do Framingham, que estudou lá 70 anos, mais de 5.000 pessoas. E o marcador da longevidade foi a capacidade pulmonar. E isso a gente não precisa nem de transplante nem nada, é só aumentar exercício.
Então, F-E-R, respiração, e o A é a autenticidade, que é o outro componente da comunicação não violenta, que é a escuta empática, a expressão autêntica, ou também ainda pode ser a arte, né? A expressão artística e também alegria, amor. Eu vou brincando com as palavras. Sabe, se trata sobre isso, sobre trazer a ludicidade para a vida. E como é que isso está acontecendo já? São em grupos? Como é que acontece? Assim? Então, tá São acontecendo. Oficinas? Como é que trabalha? Tem diversos formatos, né? Eu estou trabalhando o método individualmente com algumas pessoas, onde eu trago a escuta empática para entender o momento dessa pessoa, junto com toda uma anamnese em relação à saúde, comportamento, hábitos, e escuto essa pessoa também, e fico muito nesse lugar de escuta empática, escuta ativa. Tu tá chamando isso de terapia, não? Cara, pode ser uma terapia. Uma das minhas clientes, aí eu fico nesse lugar, cliente-paciente, né? Consulente também tem essa outra terminologia, né? Então, eu tô chamando de sessões. Sessões, né? ok. E aí depois nós vamos para a respiração. Também eu trago práticas respiratórias para fazer durante a semana. E as práticas que eu conduzo ali na hora, que são práticas mais extensas, mais ativas. E o mais incrível é que isso é sem medicação, né? Sem medicação nenhuma. É maravilhoso. Não, é maravilhoso. Quando eu conheci o breathwork, eu disse, ou a respiração consciente, eu disse, cara, é isso, eu quero ficar com saúde só respirando e entrar num barato só respirando. Então foi por isso. Então eu utilizo o método individualmente e também em grupo. Agora eu tô com um grupo em andamento, aos sábados de manhã, e online também, e pretendo seguir. E os resultados disso? Cara, as pessoas estão assim, emocionadas, estão mudando a sua vida, porque daí eu junto, Alice, quais são as referências, tá? Eu te trouxe o Flow do Mihaly Csikszentmihalyi, Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg, e que poderia já... o Breathwork, né? Que aí entra várias linhas, né? Eu me formei com o Felipe Marques na Humanos Fora da Curva, mas tem aí Daqui a pouco ele vem. Olha aqui, ó. Sabe como é que eu chamo isso? Tem uma biblioteca assim. Mas aí, tem vários. Tem a Patrícia Gerhard e o marido dela, que é Richard Brown, eu acho, que eles trazem a respiração coerente, que é um tempo específico de 6/6 que entra em ressonância coração e cérebro. São médicos que trabalharam com pessoas pós 11 de setembro, crianças afetadas por guerras. Então, é uma respiração maravilhosa que a gente pode fazer muito. Enfim, outras referências lá. Isso. E aí ainda o Caminho do Artista da Julia Cameron. Tá. Então por isso que tem eu ia te perguntar da arte. Né? Então assim, o Caminho do Artista da Julia Cameron, que propõe 12 semanas de trabalho, ou seja, 3 meses, que é um método também que eu aplico em mim diariamente, que já aplicava sem saber. E que envolve escrever, Conta um pouquinho para nós. O Caminho do Artista? Então, é um trabalho sobre desbloqueio criativo, né, da Julia Cameron, que é uma roteirista, escritora norte-americana, que criou esse método já faz bastante tempo, que é um super best-seller esse livro, que qualquer pessoa pode comprar e fazer por si mesma, mas também pode se fazer em grupos. Então eu aplico alguns aspectos dos 12 sensos que ela traz para trabalhar senso de identidade, de segurança, de poder, de autonomia, de fé, e aí vai. Então ela trata a criatividade como uma transação espiritual até. Mas assim, ó, sem dogma, sem religião, sem nada. Algo de ti com a fonte. Porque cá entre nós, pretensão demais imaginar que nós seres humanos sabemos de tudo. Exato. Então é um espaço de mistério, sabe? Essa coisa louca que é a criação, que é a criatividade, que é quando bate o insight. Aí eu também trago aqueles estudos lá na pandemia sobre física quântica, do Amit Goswami, que também traz o entendimento do dubi-dubi-du. Fazer, ser. Que conversa com inspiração e expiração, ativação, soltar, yin e yang. Entende? Então, envolve também da Julia Cameron o trabalhar,
que é estudar, que é fazer, que é escrever, que é investigar o que eu gosto de fazer de fato, que talvez esteja sufocado lá na minha infância, com alguma opressão, com alguma repressão, ou com um crítico interno muito forte, que me impede de fazer qualquer coisa porque não tá bom o suficiente. Então cabe essa investigação, esse trabalho, e depois soltar. E depois sair para andar, e depois ir encontrar teu artista que quer fazer qualquer coisa inútil, que aí o Mihaly também fala que são as atividades autotélicas. Exato. Né? Então, as coisas conversam, Alice. Não, e a própria respiração já é entrar num estado de flow. Não, e o Mihaly também, ele tem, né, foi um dos primeiros também a falar sobre psicologia positiva, né? Uhum. Junto depois com o Seligman, lá nos Estados Unidos. Agora, o que eu acho interessante, assim, num primeiro momento, quando a Fernanda surge, ela surge como uma bailarina. Quer dizer, eu sempre fui dos esportes, né? Atriz, assim. Isso, é. Só que daí, junto. de uma hora para outra, vem uma gigante que sai de dentro. Uma fera. Uma fera, não, vem uma fera mesmo, e que é maravilhoso esse nome. E ela começa a falar sobre tudo isso que envolve a vida de uma forma que talvez a gente não ouve falar de um terapeuta. Porque tu estudou muito e viveu muito para chegar neste estágio. Então eu acho sensacional isso, assim, como é que tu foi tudo se junta, mas não é assim, tá? Por que eu demorei tanto tempo para juntar? Certo? Eu demorei para juntar, assim, aos 65 anos eu juntei. Mas aí cada um tem seu tempo. Mas como é que, sabe assim, quando tu vê, tipo, cara, respiração é a base de tudo. Alice, é isso, é uma inspiração. O que acontece? Entrou um axé aí. Eu tô fazendo meu trabalho há muito tempo. Eu vim lá bailarina, eu vim lá atriz, mas eu vim também aos 16 anos entrando na faculdade de ciências biológicas. Encantada com a revolução dos pensamentos científicos, ou seja, as mudanças de paradigma. Pesquisas também. E fazendo pesquisa lá em evolução, senti necessidade de humanidade. E a humanidade me levou para as artes. E as artes, ao mesmo tempo, para a produção e tudo. Sem deixar, me graduei nas ciências biológicas, com a intenção de mais adiante fazer uma pós. E aí fui para a especialização em pedagogias do corpo e da saúde, lá em 2005. 20 anos. E aí depois veio um mestrado com a Suzy Weber, também estou entrevistada aqui. E não sei, sabe? Então, assim, como diz a Julia Cameron e como diz a Amit Goswami, no processo criativo, a gente vai trabalhando, vai estudando, tratando da quantidade, vamos dizer assim, né? Entrando no foco, entrando no flow. E daqui a pouco vem o salto quântico, daqui a pouco vem o insight, daqui a pouco vem o download, daqui a pouco vem a ideia, daqui a pouco acende a luz. E é nesses lugares, nesses momentos, quando a gente está relaxada, quando a gente está no estado parasimpático. Porque o que é o estado parasimpático? Vamos lá. Vamos lá. Né? Respiração. O nosso modo de vida contemporâneo é bem estressante. É uma necessidade de produtividade constante, é uma preocupação com o dinheiro, é uma preocupação com a segurança, é uma preocupação, é muita cafeína, é a política. Será que eu vou estar vivo amanhã? Será que eu vou... Enfim, então a gente entra nesse estado de luta e fuga, que é o estado do sistema nervoso autônomo simpático, que é relacionado à respiração acelerada, altos batimentos cardíacos. E aí vai acontecendo, vai ficando com insônia, vai ficando, como o corpo está nesse estado de aceleração, ele produz muito açúcar para a gente agir, só que não tem esse consumo de açúcar, porque é fantasioso esse perigo todo, assim, de fato, não tem um leão nos atacando. E aí acaba gerando diabetes, né, problemas cardíacos, insônia e etc. E a gente já sabe, né? Uhum. Frente a um perigo, nossos antepassados lá enfrentavam um perigo, foi lá, o tigre foi embora, ok, agora eu vou deitar e vou dormir.
vou entrar no sistema nervoso parasimpático, minha respiração vai acalmar, meus batimentos cardíacos vão diminuir. Só que não acontece isso na sociedade contemporânea. Não. Aí tem a tela, tem os hiperestímulos. Não, e o sentido de emergência, ele tá... Não para. Então, o que acontece? A respiração é um único sistema do nosso corpo que a gente consegue controlar. Tu não consegue dizer assim, tá, vai fazer cocô agora. Tá, não pensa num elefante cor-de-rosa. Não. Para de produzir insulina ali. Não, a gente não consegue. Agora, eu digo, inspira profundamente. Expira pelo nariz, né? Respira rápido. Agora para de respirar. Agora solta. Agora solta, segura sem ar. Então a gente consegue controlar a respiração. O que acontece? Controlando, eu trazendo a minha respiração mais longa e lenta, meus batimentos cardíacos, meu coração que está dentro dos pulmões, ele vai começar a bater mais devagar também. Tem a teoria polivagal, que informa que o nosso nervo vago, 80% ou 90% das fibras são aferentes, ou seja, elas comunicam tudo o que acontece aqui embaixo para o cérebro. Então, o que ele vai comunicar? Gente, acalmou a coisa aqui. Estamos respirando mais devagar, os batimentos cardíacos estão mais devagar, então podemos relaxar, podemos bocejar, podemos dormir, podemos digerir, podemos nos excitar, a gente está seguro, a gente vai lubrificar, vai ter uma ereção, sabe? Vai liberar aqui hormônios, endorfina, ou serotonina, vai relaxar, vai dormir. É isso que acontece. E é isso que nós precisamos e todos é isso que hoje. nós precisamos. Para sobreviver a esse mundo. Total. Então, uma prática que precisa adquirir, obviamente, como sempre. O que acontece? A gente tem uma vida aí de não consciência sobre a respiração, porque se trata disso. É um yin-yang da respiração, tá? Que é a consciência da respiração, eu preciso prestar atenção nela e ver como que ela tá. Ela tá curta, rápida, tá pelo nariz, tá pela boca. Então, eu vou ter consciência dela. E aí eu vou fazer a respiração consciente. Aí eu vou fazer a respiração como eu quero que ela seja de acordo com o meu objetivo. Porque existem determinados tipos de respiração que são para acalmar, mas também para trazer foco, para trazer performance esportiva, ou seja ela qual for, para dormir. Então tem para memória. Para memória, tem para tudo, né? Então é sobre isso. Então é sobre essa inteligência, essa consciência sobre tudo e a escolha. Porque a partir do momento, não dá para desver. Não, Agora que eu sei, não dá mais. Eu só quero dizer que eu já tô inscrita, tá? Tá, não, vamos fazer uma consulta. Eu já tô inscrita. Porque é maravilhoso isso. Maravilhoso. É assim, ó, é um processo de autoconhecimento através da respiração maravilhoso, né? Sim, e sabe essa coisa das crianças com TDAH, esse excesso de TDAH, essa loucurama. Muito tem a ver com a respiração. Eu tô atendendo uma criança de 9 anos. Assim, nenhum controle do diafragma, respiração bucal. Então, assim, o nariz tá fechando. E as deformações no rosto começam a acontecer. Tem um livro que é Jaws, sobre as mandíbulas, né? Uma epidemia escondida. Né? O outro médico é o Buteyko, que eu queria me lembrar da respiração, tem toda uma clínica dele, porque ele foi internado com pressão alta. Aí ele se viu respirando pela boca, ele fechou a boca, respirou pelo nariz, viu que a pressão baixou. Ele disse, o que vem antes? A respiração bucal que está afetando a minha pressão ou a pressão que está afetando a respiração? E viu que dá para reverter pela respiração. Então tem muitas linhas também no breathwork, né? Oxygen na escola lá, que vai para performance. É muita coisa. Agora, eu acho que tem uma revelação aí, né? De tudo que tu falou. É um conceito extremamente novo, aonde tu juntaste tudo para ter o método FERA. Exato. Então, é um conceito novo que vai muito mais além do que eu imaginava conversar aqui contigo hoje, né? Porque eu imagino até que depois da peça, né, a gente vai agora já para a finalização da entrevista, muitas mulheres vêm falar contigo também, né, sobre
o envelhecimento, a forma que tu trata. Mas agora eu já estou imaginando que a peça é só um lugarzinho. Ela está aqui desse tamanho, né? E esse método já virou um mundo global, assim, né? A peça é um país lá e o método, ele é muito maior do que a peça. E assim, para a gente encerrar, eu queria... O que tu podia deixar... Tu já falou bastante sobre a respiração, mas assim, como é que tu podia deixar assim... Porra, gente, usem, se não conseguirem chegar até mim, porque a gente sabe, essa entrevista, né, tá no YouTube... O que faz, assim, para se sentir melhor, pelo menos? Enxergue, leia alguma coisa, sabe? Porque eu acho que quem ouviu a tua entrevista diz, eu posso melhorar a minha vida, sabe? Sabe, Alice, que na pandemia eu fiz uma série de lives que eu intitulei Fera Empodera. Certo. E hoje, agora, conversando contigo, eu disse, cara, Fera, o método Fera, empodera de fato. E tudo tem a ver com essa interconexão, com essa interdependência entre as coisas. E eu desejei muito isso que veio agora. Só que eu não sabia o que era. Eu queria algo, eu queria juntar isso tudo. Então tudo faz cada vez mais sentido. Eu diria, para quem está nos vendo, nos ouvindo, que o poder está aqui, no diafragma, e aqui, embaixo do nariz. Né? Então tá tudo aqui e aqui, né? Tá tudo aqui. Agora, tá tudo aqui, tá? E aí, tá tudo aqui, o que eu faço com isso tudo aqui? Né? Consciência. E se quiser, tá tudo na internet, né? Tem um livro que daí eu indico, que se chama Respire. A Nova Ciência de uma Arte Perdida. E olha ele, tá? Ciência e arte, que é do James Nestor. Foi ele que trouxe esse depoimento. Ele é um jornalista científico que pesquisou, que fez um experimento com ele mesmo, de ficar 10 dias só respirando pela boca. Ele trapou o nariz e foi fazendo todas as medições de saúde. E é incrível, é um livro muito legal. Ele também tem site, ele também faz imersões. Porque o que a gente precisa? Tem que inspirar outras pessoas, né? O canal é para isso, assim. Exatamente. É para inspirar, a gente não tem, assim... Não adianta ficar guardando só nas nossas gavetinhas, né? E isso é outra coisa. Vamos abrir os armários. A gente precisa comunicar. Tu é comunicadora, eu também. E é sobre isso, não dá mais. Uma vez que eu sei... Não falar sobre isso, né? Não passar. Então não se trata de eu curar ninguém, não é sobre isso. Cada um cada um respira por si, não tem como. E a gente, voltando a falar sobre a epidemia da ansiedade, a gente quer trazer essa preocupação com o futuro, é voltar para o presente. E a minha arte é a da presença, é a da cena. Então, e a respiração só acontece no presente. Entende? Como tudo se conversa. Sim, e até porque nós temos que ser protagonistas da nossa respiração, né? Só nós podemos ser. Não tem como. Não tem como. Não tem como. A gente não vai respirar. Eu não quero respirar por tubo, né? Não, exatamente. Não, eu não quero respirar por alguma prótese que tiver. Então, eu posso ser protagonista da minha respiração. Sim. Então, tá tudo comigo, né? Tá do teu lado, não contra ti. Exato. Né? Então, trazer consciência, porque se trata muito de uma inconsciência da respiração, que ela fica no autônomo, fica no automático. É isso. E eu quero sair do automático, eu quero fazer escolhas cada vez mais conscientes. Escolha de uma escola, né? Escola da vida. Escola da vida. A biologia que eu queria lá atrás. Lá quando tinha 17, 18 anos. Exato. Né? Então é isso. Qualquer coisa, conversa comigo pessoalmente, individualmente, online também. Dá pra fazer de tudo que é jeito. Maravilha. Então, muito obrigada. Maravilhosa. Fera! Alice! O meu convidado aqui é o Gilberto Perim, jornalista, dedicado ao audiovisual, fotógrafo, roteirista e diretor de cena. No audiovisual, ele se dedica à direção e roteiro desde a década de 70.